Graças a Deus, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Graça e paz, multidão. Aleluias, louvado seja Deus, que a nossa igreja agora é multidão, multidões, glória a Deus. Irmãos, irmãs, eu peço a vocês terem um pouquinho de paciência comigo, porque eu estou bem desatualizada de púlpito. Já faz algum tempo que eu não seguro o microfone. E ninguém precisa dizer que vem aqui calminho, que não vem não, tá? Mas glória a Deus, Deus dá graça. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, né? E eu quero honrar meus pastores, pastor Júlio, pastor Elaine, pastor Ezequias, honrar minha líder Leila, né? Honrar cada irmão, cada irmã que faz presente aqui, os que estão em casa, que Deus os abençoe poderosamente, com toda a sorte de bênção que Deus tem preparado para cada um, amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada um, porque se eu estou aqui, é porque vocês me sustentaram com o joelho no chão e a boca no pó. Por isso que eu estou aqui, para louvar e glorificar o Senhor. Por isso que eu tenho vida. Glória a Deus, maravilha. Louvado seja Deus. Então hoje nós vamos falar da grandeza de Jesus, de quão Jesus é maravilhoso. Nós vamos falar do tem um branquinho. Nós vamos falar do Gadareno e Jesus e o Gadareno. Na verdade, eu queria um outro título, sabe? Eu queria colocar o título assim, o Nazareno e o Gadareno. O encontro do Nazareno e o Gadareno. É isso que eu gostaria de colocar o título aqui, tá bom? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Enquanto vocês abrem aí, eu vou orando aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, em tudo eu te louvo e te glorifico. Eu te louvo e te glorifico pela vida, Senhor. Eu te louvo e te glorifico pelo Senhor Jesus Cristo. Eu te louvo e te glorifico pela Tua palavra, pelo Senhor Espírito Santo, que nos orienta, que nos capacita, que nos usa, que nos fez chegar até aqui. Pai, eu te louvo e te agradeço. E peço, Senhor, que usa minha boca, usa-me, Pai, embora eu não passe de um grãozinho de pó, mas que é para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Me capacita e me usa, e fale ao coração de cada vida que ouvir essa mensagem. Eu peço e agradeço no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 20. Até o 20, tá? E chegaram do outro lado, uma pausazinha. E chegaram do outro lado. Imaginem só, chegaram do outro lado. Glória a Deus. Sabe por quê que eu dei uma pausa aqui no chegaram do outro lado? Só para dizer para vocês que o capítulo 5 é a continuação do capítulo 4. E lá no capítulo 4 teve tempestade, teve vento, teve barco quase virando, teve gente angustiada com muito medo, teve Jesus dormindo no fundo do barco, teve gente gritando por socorro, né? E Jesus veio e teve Jesus falando: mar, vento, aquieta-te. E teve gente cheia de graça que disse: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Maravilhoso, né? Vamos prosseguir. E do outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões
e cadeias. As cadeias foram feitas por eles em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia: sai dele, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe responderam dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Louvado seja Deus. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Louvado seja Deus. Então, amados e amadas, essa história aí, ela é riquíssima para nos orientar que nós estamos no caminho certo. Eu quero pedir que você olhe para o lado e olhe esse irmão e essa irmã que está aí do seu lado, bonito, bonita, linda, cheirosa, né? Viçosa, cheia de vida. Você sabe por que a pessoa está aí bonita, linda, cheirosa, cheia de vida, alegre e aqui cheia do Espírito Santo? Porque ela já passou pelo capítulo 4. Aqui não tem ninguém que, se viesse aqui para dar um testemunho, não iria contar que passou por uma tempestade, passou por uma luta, passou por uma provação, passou por um sofrimento, mas venceu, porque Jesus estava do seu lado, te buscando, te trazendo, e os céus te empurrando. Então, amados e amadas, você não viu o capítulo 4 da sua vizinha aí do lado seu aí, ó. Passou por luta e venceu tudo, né? O capítulo 4, que você não viu, não conheceu, teve tudo que os discípulos passaram no mar: tempestade, vento forte, provações, né? E chegaram até aqui. Por quê? Porque Jesus estava no barco com eles. Porque Jesus estava no barco com você. Quando você passou por aquela luta, por aquele sofrimento, quando você foi desenganado pelo médico, quando você sofreu um acidente, né?
quando você teve problema conjugais, quando você está com problema com seu filho, não deixe Jesus sair do seu barco. Chame Ele, clame por Ele, porque Ele está atento ao seu clamor. E aí, glória a Deus. E aí Jesus chega à província dos Gerasenos, ou Gadarenos. E ele vai chegar de barco. Vou fazer um parêntese aqui. Lá na província dos Gadarenos, Jesus tinha um propósito de ir lá, porque ele foi lá para resgatar uma pessoa que era temente a Deus, adorador, tinha amor às coisas celestiais, porém, estava endemoniado. Mas o Senhor Jesus, tem um versículo que eu pedi aos meninos para colocar ali para mim, o primeiro, depois do Mateus, é João 4, versículo 23. Eu estou querendo usar só a parte B do versículo, mas vou ler tudo. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora a parte que eu quero é essa. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, quando Jesus te chamou, é porque Ele viu em você um coração de adorador. É a mesma coisa, esse endemoniado. Você viu quando Jesus desceu do barco? Não, peraí, antes de chegar lá, eu tenho mais uma coisa a mostrar para vocês aqui. Hoje, Jesus chegou lá na província de Gadarenos de barco. Hoje, como que Jesus vai chegar nos endemoniados, que são adoradores? Como que Jesus vai chegar naqueles mendigos que a gente passa ali na praça e vê que tantão de homens fortes, saudáveis, mas estão morando na rua? Você sabe o que é aquilo? Aquilo é demônios. Você sabe o que nós deveríamos fazer, nós como igreja? Pagar um preço, ir lá e resgatar essas vidas para o Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus hoje não chega de barco. Hoje Jesus chega através da sua vida, dentro do seu coração, na vida daquele que está endemoniado, que é adorador, que o Senhor tem propósito na vida dele. Mas nós ainda não tomamos posse disso. Nós ainda não agimos dessa forma. Então é isso que nós precisamos fazer. Você vê lá a pessoa endemoniada. Pega aquela. Então, amado e amado, está ouvindo? Jesus usava o barco como púlpito, como plataforma. Jesus usava o barco como plataforma ministerial. Ele ministrava de lá do barco. E quando não tinha um, ele chegava para os discípulos e falava aqui, arranja um barquinho para mim. Porque barco era uma ferramenta de trabalho do Senhor. E hoje você bate no teu peito, põe a mão no seu coração e fala assim, eu sou, fala com bastante convicção, eu sou uma ferramenta de Jesus para arrancar os endemoniados que têm um coração quebrantado da rua. Declara isso no seu coração, que você é um canal de bênção, que você é uma ferramenta do Senhor. Amém? Louvado.
Eu acho que esses microfones não vão com a minha cara. Glória a Deus. Então é isso. Hoje o Senhor Jesus usa-nos como meio de transporte dele. É nós que vamos pregar. Naquele tempo foi Jesus buscar o Nazareno. E o Nazareno, quando Jesus chega com o barco, encosta, e todo mundo pensa que Jesus ia começar a pregar para uma multidão, que eu imagino quando ficaram sabendo que Jesus... Vou largar o microfone para lá, vou pregar só com a boca. Porque não quer funcionar? Funcionou. Louvado seja Deus. Quando Jesus encostou com o barco no ancoradouro lá, tinha milhares, eu imagino que tinha milhares de pessoas aguardando e todos esperando que Jesus fosse pregar. Mas não, o que Jesus fez? Jesus caminhou e desceu do barco. E na mesma hora, simultaneamente, na mesma hora que Jesus caminhava para descer do barco, de lá o gadareno levantava do seu comodismo, da sua tumba fedorenta e nojenta, e levantava o pé e saía caminhando para o encontro com Jesus. E quando ele avista Jesus ao longe, ele corre e adora Jesus. Você já pensou o endemoniado adorar Jesus? Você já pensou? Aí você fala assim, pergunta assim, quem adorou? Foi o homem ou foram os demônios? Foi o homem ou foi a legião? E eu digo que foi o homem. Você sabe por quê? Porque a possessão não pode deixar a pessoa totalmente sem condições de pensar, de agir, porque senão seria injusto com o meio de salvação. Se eles ficassem totalmente inconscientes, se os demônios tomassem totalmente a consciência deles, seria injusto, não teria jeito de salvação. Mas acontece que o Senhor providenciou meios, né, que eu creio, que quando aquele endemoniado saiu de lá de dentro do sepulcro e veio correndo para o lado de Jesus, não foram os demônios que levou ele até Jesus, não. Demônio leva alguém até Jesus? Não, não leva não. Ele quer tirar a pessoa de perto de Jesus. Eu acredito que foi os céus que empurrou ele com toda a força. Eu acredito que foram os céus que foi lá e falou, vai porque Deus tem um propósito na sua vida. É igual você que está aqui nessa noite, você não veio por conta própria, você foi empurrado pelos céus, você não desviou da presença do Senhor, porque você está sendo empurrado pelos céus, você está na presença do Senhor fazendo a obra de Deus, porque o Senhor está te sustentando, porque o céu está te sustentando, porque se fosse olhar a tua vontade, muita gente aqui já falou que gostaria de desistir de tudo, mas não vai desistir, por quê? Porque o Senhor Jesus tem planos, tem propósito na sua vida, e quer te usar para a obra dele. E aí quando o gadareno chega e adora, e Jesus olha para ele, e Jesus não é refém de adoração, não é refém de culto, não é refém de louvor, não é refém de falar bonito, não é refém de pregar bonito, Jesus não é refém disso não. Quando ele adorou, Jesus olhou e falou, tem alguma coisa errada aí? E Jesus falou com ele, sai dele, espírito imundo. Aí ele alterou, brigou, esperneou e começou a xingar, e começou a falar, aí tem um diálogo, ele fala assim, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, né? E depois, em seguida, ele fala, não me atormentes, conjuro-te por Deus que me deixe em paz. Então tem duas falas aqui, a primeira é do demônio, porque só o demônio teria informação de que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo, né? E a segunda fala é do Nazareno,
porque ele usa aquele verbo, esconjuro-te. E esse verbo era usado pelos exorcistas na época do gadareno. E eu imagino que esse gadareno muitas vezes já passou na mão de vários exorcistas. E esses exorcistas chegavam para ele e falavam, conjuro-te que sai dele, demônio. Mas no nome de Jesus não saía, né? E aí Jesus pergunta, qual é o seu nome? E ele responde, Legião, somos muito. Porque se a gente estudar a ordem de libertação daquela época, tinha que mencionar nome de um por um. Mas Jesus vai precisar de mencionar nome de um por um? Legiões, quer dizer, de 1.000 a 6.000 demônios naquele homem. E aí Jesus pega e fala com toda ousadia e coragem, sai dele, demônio. Não, e aí o demônio não teve recurso, não tinha como combater com Jesus, e ele pega e fala, aí tinha os porcos lá por perto, ele pede, aí olha para você ver, Jesus atende até mesmo os pedidos do demônio, mas com propósito. Deus atendeu esse pedido com propósito. Aí eles pedem para ir para os porcos, e aí Jesus permite, e os porcos vão e se precipitam e morrem, todos no mar. E o gadareno, que é ex-endemoniado agora, e aí o que eles fazem? Dão nele um banho, dão ele roupa, porque ele andava nu, e colocam ele sentadinho lá. Eu imagino que deve ter curado as feridas dele, porque no versículo que nós vemos fala que ele se rasgava todo com pedras, né? E vivia naquele lugar fétido, nojento. Eu creio que os apóstolos, os discípulos tiveram aquele trabalho para deixar ele cheirosinho. O fato é que os porqueiros, quando chegaram lá, estava ele sentado ao lado de Jesus, todo arrumadinho, com o juízo perfeito, né? E aí a mente dele já era outra. Aí ele já queria seguir Jesus. E aí chega a hora de Jesus ir embora. E aí ele fala, Jesus, me leva contigo. Jesus, eu quero ir com o Senhor. Jesus, eu quero estar contigo. Mas Jesus fala, não. Você fica, vai para a sua família e chega lá na sua família e anuncia tudo que Deus te fez. A grande misericórdia que Deus teve de ti. Então, amados e amadas, nós devemos estar sempre anunciando na nossa família a grande misericórdia que Deus tem de nós, a grande obra que Deus fez na nossa vida, e não parar por aí não. Eu convido a todas as mulheres que estão aqui, que têm seus esposos, as moças que têm seus namorados, até as que não têm, comece a orar pelo seu esposo, pague o preço por ele, não espere ele ficar endemoniado para você ter ódio dele e chutar ele, não. Ore por ele. Moças, já comece a orar pelo seu esposo. Pai de família, ore pela sua esposa. Comece a orar pela sua esposa. Não espere ela ficar endemoniada para você começar a orar, não. Pague um preço também pelos seus filhos. Sabe por quê? Senão depois o demônio pega ele, o mundo pega ele, porque a concorrência hoje é muito grande. Então, amados e amadas, eu convido a todos a ter tempo de oração para sua esposa. Mulheres, ore pelos seus maridos, porque se você olhar no meio dos mendigos, se você olhar nos moradores de rua, se você olhar nos homens perdidos, nas cadeias, você vê maior número de homens do que de mulheres. E você que é mulher sábia, você que edifica a sua casa, ore pelo seu esposo, tire um tempo para orar pelo seu esposo, para jejuar. Você, homem, que é o sacerdote do seu lar, você é o sacerdote do seu lar, pague o preço pela sua família, pelos seus filhos, pela sua esposa, para que o inimigo não possa pôr os olhos neles. É você que guarda o seu lar. Jesus te fez o cabeça do seu lar. Então não perca tempo, ore, busque a Deus, clame a Deus, cubra sua família com o sangue de Jesus, cubra sua família de oração, exerça o sacerdócio que Deus já te instituiu na sua vida,
e assim as famílias crescerão no conhecimento, na sabedoria do Senhor, e não haverá mais endemoniados da nossa família para a gente correr atrás. Amém? Louvado seja Deus. Essa pregação tem muito mais coisa que poderia ser dito, porém o tempo não permite, né? Tem muito mais coisa de exortação aqui nessa pregação, mas como o tempo é limitado, glória a Deus, vamos cumprir o horário, né? Vamos ficar de pé e vamos orar. Se tem alguém aqui que gostaria de receber uma oração, vem aqui na frente. Se tem alguém aqui que está enfermo, gostaria de receber uma oração de cura, vem aqui na frente. Você aí que está em casa, que está enfermo, põe a mão no seu coração e vamos orar. Repreender todo tipo de demônio, de enfermidade, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Pai Santo, Pai soberano e maravilhoso, nós te louvamos e te glorificamos, Senhor, pela Tua palavra. Nós te louvamos e te glorificamos porque o Senhor tem agido nas nossas vidas. Senhor, visita cada lar aqui representado, ó Pai. Pai, derrama uma unção, ó Pai, de dobrada do Espírito Santo sobre o pai de família, sobre a mãe de família, sobre os filhos. Ó Pai, assim como aquele endemoniado que estava lá, tinha pai, tinha mãe, tinha esposa, tinha filho. Eu creio que alguém estava clamando por eles. Então, Pai, vai de encontro ao pedido dessa mãe aflita, que seu filho está passando por uma dificuldade, por um vício, por alguma coisa que não é do teu agrado. Resgata, Senhor, resgata, ó Pai, essa irmã que está em casa com enfermidade. Pai, derrama uma unção de cura, Pai. Tem misericórdia, assim como o Senhor me deu cura, assim como o Senhor deu paz ao meu coração, assim como o Senhor me sustentou e me fortaleceu no período que eu mais precisei, Pai. Vai de encontro a cada irmã, cada irmão, a cada jovem, a cada criança que esteja passando por enfermidade e dá cura, Pai, no nome de Jesus, ó Pai. No nome de Jesus. Louvado seja Deus. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela cura. Muito obrigado pela libertação. Muito obrigado, ó Pai, pela orientação que o Senhor nos deu nessa noite. Muito obrigado, ó Pai. Te louvamos, te agradecemos. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias.